né? E a gente então vai convidar para apresentar o nosso próximo trabalho, será a doutora Andressa Morim, e ela vai falar para nós um trabalho a respeito da mamografia com contraste para o estadiamento pré-operatório de pacientes com câncer de mama inicial, os resultados preliminares. Vamos seguir então. Olá, boa tarde. Eu sou Andressa Morim, médica mastologista. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, podendo apresentar os nossos resultados preliminares nessa JPR, né? Então, eu vou falar para vocês sobre os resultados do nosso estudo, que é a utilização da mamografia com contraste para o estadiamento pré-operatório de pacientes com câncer de mama inicial. Para esse estudo, nós tivemos o patrocínio do Gilbert Produtos Radiológicos. Então, nós sabemos que o câncer de mama é o câncer mais incidente nas mulheres no mundo, se nós excluirmos o câncer de pele não melanoma. O prognóstico do câncer de mama, ele é baseado no estadiamento TNM, ou seja, no tamanho tumoral, se eu tenho comprometimento ou não dos linfonodos e se eu tenho a presença de metástase ou não. O estadiamento inicial, então, são aqueles casos onde os tumores eles estão no estágio 1 e 2. Nos últimos anos, nós estamos vendo a utilização da ressonância magnética no pré-operatório das pacientes com câncer de mama inicial. Mas o que nós estamos vendo também é que a utilização dessa ressonância acaba ocorrendo uma maior incidência de mastectomia contralateral e ipsilateral nesses casos de câncer de mama inicial. Então, nesse contexto, a mamografia com contraste, ela vem se demonstrando com uma alta sensibilidade e especificidade para eu conseguir demonstrar o tamanho real dessas lesões no pré-operatório e conseguir fazer um diagnóstico do tamanho da lesão mais preciso. Então, a mamografia com contraste, ela possui uma capacidade única de combinar dados anatômicos e funcionais, revelando massas subjacentes e distorções arquiteturais difíceis de interpretar na mamografia, devido à sobreposição de tecido glandular mamário. Como a mamografia com contraste é uma técnica de imagem mais recente, não existem dados sobre as indicações adequadas para o seu uso de rotina no pré-operatório das pacientes com câncer de mama recém-diagnosticado. Então, as indicações sugeridas incluem a atualmente aceitas para a ressonância, pois ambas as técnicas são baseadas no mesmo princípio de aprimoramento vascular, fornecendo informações funcionais. Então, o objetivo do nosso trabalho é comparar a mamografia com contraste com a ressonância mamária no estadiamento loco-regional pré-operatório de pacientes com câncer de mama inicial. Como eu disse anteriormente, né? Nós sabemos que existe a utilização da mamografia com contraste, com a utilização desse contraste pode melhorar a acurácia da identificação da extensão da lesão no pré-operatório. Então, os nossos métodos, o nosso estudo é um estudo prospectivo, unicêntrico, foi aprovado no Comitê de Ética, incluiu pacientes com câncer de mama invasivo, candidatas ao tratamento cirúrgico upfront. Então, nós excluímos aquelas pacientes submetidas à quimioterapia neoadjuvante ou aquelas onde na biópsia ocorreu a remoção total da lesão. O nosso N será de 200 pacientes. Atualmente, nós temos 37 pacientes e essas pacientes serão recrutadas no Hospital Pérola Baito. Então, a mamografia com contraste e a ressonância, elas foram realizadas na semana anterior à cirurgia e o resultado anatomopatológico do tamanho tumoral na peça cirúrgica foi considerado como padrão ouro. O coeficiente de correlação de Pearson foi utilizado para comparar o tamanho do tumor entre os diferentes métodos. Os tumores com lesões adicionais localizadas próximas e com as mesmas características da lesão principal foram classificadas como tumores multifocais. Foram consideradas como lesões adicionais suspeitas na mamografia com contraste e na ressonância, aquelas distantes do tumor principal e que não haviam sido identificadas nos exames convencionais. Então, a nossa análise interina, com 37 pacientes, uma idade média de 54 anos, o tamanho médio dos tumores na patologia foi de 2,9 centímetros e o tipo histológico mais comum foi o carcinoma invasivo sem outras especificações, em aproximadamente 87% das pacientes. O estágio clínico
foi de 1A para 37% das pacientes e 2A em 62% das pacientes. O tumor principal foi identificado em 89% das mamografias convencionais e em todos os casos da mamografia com contraste e ressonância. Houve uma excelente correlação entre o tamanho do tumor aferido na mamografia com contraste e na ressonância. Quando comparado com o tamanho do tumor na patologia, ambos os métodos apresentaram uma boa correlação. No entanto, a ressonância apresentou uma correlação superior à mamografia, enquanto a mamografia convencional não apresentou correlação significativa. O P foi de 0,21. Os tumores multifocais foram observados na mamografia com contraste em 2 casos, na ressonância em 6 casos, sendo que um caso foi confirmado como multifocal e os demais apresentaram CDIS associado na peça cirúrgica. Lesões adicionais suspeitas foram evidenciadas em 10% das pacientes na mamografia com contraste e em 3 pacientes, ou seja, 8% na ressonância, das quais uma foi confirmada como maligna na mama contralateral, que não havia sido identificada nos exames prévios, exames de ultrassonografia mamária e de mamografia convencional. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns casos, para nós vermos as imagens. Nesse primeiro caso, uma paciente de 50 anos, na mamografia convencional demonstrou mamas densas. Eu não consigo identificar lesões suspeitas, mas quando essa paciente ela realizou a mamografia com contraste, nós vemos aqui uma imagem nodular na mama esquerda. Assim como na ressonância, também é possível visualizar essa imagem. No anátomo patológico, um carcinoma lobular invasivo. O segundo caso, uma paciente de 63 anos, demonstrou um nódulo irregular na mama esquerda, e as setas demonstram em ambas as mamas a presença de nódulos, de outros nódulos. Mas esses outros nódulos eles não foram vistos na mamografia com contraste e nem na ressonância. Foi demonstrado somente o nódulo irregular na mama esquerda, que foi confirmado como um ductal invasivo. A outra paciente, de 44 anos, na mamografia mostrou um nódulo irregular na mama esquerda e na mamografia com contraste demonstrou o nódulo, que já havia sido mostrado na mamografia convencional, e nódulos adicionais, com realce, sugerindo tumor multifocal, o que foi confirmado na ressonância e no anátomo patológico veio como um carcinoma ductal invasivo associado a um CDIS. E uma paciente de 51 anos, na mamografia convencional, um nódulo na mama esquerda. Quando ela realizou a mamografia com contraste, foi visto uma imagem adicional na mama direita, assim como na ressonância, aonde foi confirmado a presença de carcinoma ductal invasivo bilateral. Então, esses são os nossos dados preliminares. Então, a mamografia com contraste apresentou uma boa correlação com a ressonância para avaliação do tamanho do tumor e pesquisa de lesões adicionais, podendo ser, sim, uma alternativa mais barata e acessível para o estadiamento pré-operatório nas pacientes em estágio inicial. Essas são as nossas referências bibliográficas e os autores. Muito obrigada. Bom, antes de agradecer a brilhante apresentação da doutora Andressa Morim, gostaria de apresentar a todos a doutora Sueli Fazio Ferracione, que chegou para compor aqui a nossa banca, e é um privilégio contar com a sua presença. A Sueli, ela hoje é médica radiologista, neurologista, né? Isso, eu sou neuroradiologista, eu trabalho no Hospital das Clínicas e também no DASA, e aí no DASA eu fico no Laboratório de Inteligência Artificial, então para os próximos painéis aí pode ser que eu acrescente alguma coisinha. Um ótimo reforço para nós aqui. Né? E voltando à apresentação da Andressa Morim. Andressa, muito parabéns, apresentação muito bacana. Eu acho que essa é uma das emoções a gente vir anualmente participar do congresso e retornar conhecendo temas tão atuais e o que há de tendência aí para os próximos anos, né? Eu achei muito interessante essa abordagem da possibilidade de avaliação de nódulos mamários na mamografia com a utilização de contraste. Deu para analisar as imagens, realmente dá para observar uma acurácia maior na detecção de lesões, sobretudo de lesões que passaram desapercebidas, né, no modo digital. Eu acho que isso vem muito de encontro com a realidade dos atendimentos na imensa maioria dos nossos pacientes no Brasil, em que a ressonância magnética ela não tem uma acessibilidade tão grande e ainda são resultados preliminares.
Eu imagino que o grupo esteja muito empolgado. Estamos recrutando. Aí, nosso objetivo é acabar até o final do ano. A gente conseguiu o nosso N de 200 pacientes. Ótimo. Eu vi, deu para perceber, né, que apesar de ainda não ter finalizado o trabalho, já é nítido que exista esse aumento dessa acurácia, né? E o que seria que você falasse brevemente, na prática, o que muda em relação à dinâmica da mamografia com contraste do que a gente já faz convencionalmente? Muda muito a dinâmica, muda muito o custo, tem sido algo fácil de implementar no serviço? Quais foram os desafios? Como eu falei no início, né, nós fomos patrocinados, então as pacientes elas são recrutadas no Hospital Pérola, mas elas fazem o exame no DASA, no Alta, né? Porque nós precisamos de um aparelho que atualmente, quando a gente começou, não existia lá no Pérola. As pacientes estão aceitando muito bem, porque elas estão vendo que realmente há uma melhora na nossa acurácia, né? E como você mesmo falou, a ressonância ela não é acessível a todos nós, né? Em todos os locais nós não temos, principalmente no SUS. Existe essa dificuldade, então está sendo muito bem aceito para nós a utilização da mamografia com contraste. Excelente. Juliana? É que é minha área, né? Então eu já conheço alguns detalhes, mas eu acho que é o que ela reforçou, né? O maior ganho dessa técnica nova é tornar acessível um exame com maior sensibilidade e especificidade, né? Ressonância, além dela ter um alto custo, muitos pacientes não toleram pelo posicionamento, paciente fóbica, a gente sabe que não é um exame fácil de fazer, não só de mama, mas da ressonância no geral. E a mamografia pode trazer uma melhora no atendimento em cada cantinho do Brasil, porque a gente pode, tendo um mamógrafo, né, e disponibilidade do software, que é de início, mas a gente pretende que fique melhor, a gente possa melhorar o atendimento para todo mundo, né, tornar a saúde realmente acessível, né. Muito bem, Parabéns.